Bom dia, boa tarde, boa noite, não sei quando tá vendo esse vídeo. Meu nome é Gabriel Eduardo Gottlieb Ignacio, da turma 121. Eu vou fazer uma breve contextualização sobre o autor e sobre sua obra. O autor do Frankenstein é uma mulher, a Mary Shelley. Ela era filha de uma feminista e também escritora, e filha também de um filósofo. Ela teve uma vida que acabou sendo meio estranha, porque a mãe dela acabou morrendo 11 dias após seu nascimento. Então ela foi criada pelo pai, e o pai dela deu uma criação para ela que incentivava bastante ela a estudar. Daí, com 17 anos, ela acaba se apaixonando por um rapaz e fugindo de casa. Daí, com esse rapaz, ela acaba tendo 4 filhos, mas 3 deles acabam morrendo precocemente. Então, só um que vingou, dá pra dizer assim. Ela escreveu o Frankenstein com 19 anos. Ela foi a primeira autora de ficção científica. Ela escreveu o primeiro livro de ficção científica. Ela escreveu profissionalmente durante toda a sua vida, até morrer com 53 anos com câncer cerebral. Agora sobre um breve resumo, bem resumido mesmo da obra. Tem um cara chamado Victor Frankenstein. Ele vive na Suíça. Quando ele tem seus 18 anos, mais ou menos, ele vai estudar lá na Alemanha. Ele começa a estudar química e descobre um jeito de dar vida àquilo que não tinha vida. Com isso daí, ele começa a criar um monstro, que não era para ser um monstro, mas acabou virando, era para ser um ser humano. Ele vai criando, mas daí ele vai criando. Quando ele já estava quase criando, ele já estava muito, muito doente. Então quando ele criou ali, ele viu aquele bicho lá, ficou tudo feio, o monstro, e se assustou e fugiu. O monstro também aproveitou e não estava entendendo nada, acabou de nascer, também fugiu. Daí passou um tempo ali, ele estava muito doente, estava se recuperando. Ele descobre lá que o bicho matou o irmão dele, lá na Suíça. Daí ele vai lá, volta pra Suíça, daí acaba encontrando com o monstro. O monstro fala assim, ó, eu tenho o mesmo sentimento que tu, eu preciso de amigos e pá. Então, eu quero que tu me crie só que acontece que nenhum ser humano gosta de mim. Então eu quero que tu crie um monstro igual eu pra me fazer companhia. Daí ele, ou, se não, se tu não fizer isso daí, eu vou matar tua família. Daí ele cria, daí ele aceita o pedido. Daí ele vai lá no norte da Inglaterra pra criar o bicho. Daí lá, tava criando, já tava na metade do caminho, ele se arrepende e destrói, porque ele pensou, se eu criar um outro bicho, eles vão poder se procriar. Daí vai acabar desvastando com a humanidade. Nisso daí o monstro descobre, fica bravo. Daí quando ele tava voltando pra Suíça, daí ele era noivo de uma guria lá. Daí quando eles estavam casaram, daí estavam indo pra noite de núpcias, o monstro vai lá e mata a esposa dele. Daí depois disso o pai dele acaba ficando doente, porque toda a família dele em volta já tinha sido morta pelo bicho. Daí, como não sobrou ninguém na família dele, já era um miserável, ele sobrou o quê? Em busca de vingança. Daí ele vai em busca do bicho, pra tentar matar o bicho. Daí o bicho vai indo, ele vai perseguindo. Ele chega até no Polo Norte, no mar, perto do Polo Norte. Só que daí já estava tão doente que ele acaba desmaiando assim e é encontrado por um navio que estava fazendo uma expedição para o Polo Norte. Daí ele conta toda essa história que eu acabei de contar para vocês, ele conta pro cara do navio, que daí é onde se passa o livro. Daí ele conta e acaba morrendo depois. Daí o bicho vai lá, entra dentro do navio, dá uma conversada ali com o dono do navio e vai embora. E acaba o livro assim, dizendo o bicho que vai viver em paz. It starts with one thing, I don't know why, it doesn't even matter how hard you try. Oi, meu nome é Felipe e hoje eu vou falar sobre o impacto da publicação do livro Frankenstein. Considerada a primeira obra de ficção científica da história, a primeira edição do livro foi publicada em 1818, sem a assinatura da autora. Os críticos não receberam muito bem a obra. Em uma publicação no The Quarterly Review, descreveu o livro como sendo um relato de absurdos horríveis e repugnantes. Apesar dessas críticas, o livro foi um sucesso entre o público. A pesquisadora Thalita Alves, em uma entrevista no programa Universo Literário, na rádio UFMG Educativa, falou que o livro não foi muito bem aceito naquela época, porque as pessoas não estavam preparadas para um livro com ideias tão avançadas. Para os religiosos, a ideia de uma criação sem nenhuma intervenção divina era absurda.
Mesmo 200 anos depois de sua primeira edição ser publicada, o livro ainda faz um sucesso entre o público, pois tem elementos fantásticos e de horror. It starts with one thing. I don't know why. It doesn't even matter how hard you try. O trecho que eu tirei do livro foi esse aqui, onde o monstro fala assim: mas é verdade que sou um miserável. Assassinei quem era adorável e quem era indefeso. Estrangulei o inocente enquanto ele dormia e esganei até a morte. Sua garganta que jamais feriu a mim ou qualquer outra coisa. Dediquei à miséria, o meu Criador, e espécime seleto de tudo o que é digno de amor e admiração entre os homens. Bom, esse trecho está na penúltima página do livro, onde ele possui dois sentidos. Ou o monstro está sendo dissimulado conforme ele foi durante a história toda, ou ou o monstro está realmente arrependido por ter destruído a vida do seu criador. Eu vou falar de adaptações do livro Frankenstein para o audiovisual, né? Então ele foi primeiramente adaptado para o teatro e depois para as grandes mídias, como rádio, televisão, cinema e até histórias em quadrinhos. A primeira adaptação para o cinema foi feita pelos estúdios Edison, em 1910. Foi produzida por Thomas Edison e trazia Charles Oakley no papel da criatura. Em 1931, uma das mais famosas transições do romance para as telas é realizada no filme Frankenstein, em 1931, dirigida por James Whale e Boris Karloff, como monstro. Essa adaptação que deu a aparência conhecida do monstro como uma cabeça chata, eletodos no pescoço e movimentos pesados e desajeitados, mas no livro ele é extremamente ágil. Depois disso, teve uma grande variação de filmes que se divertiram bastante da história narrada no romance. Em 1943, o personagem foi vivido pela Bela Lugosi, em Frankenstein Encontra o Lobisomem. Já em 1969, foi a vez de Peter Cushing estrelar a versão do diretor Terence Fisher, que levou o título de Frankenstein Tem que Ser Destruído. E já na década de 1980, o personagem voltaria em 2 filmes, Frankenstein, do diretor James Ormerod, não sei falar, e Gothic, de Ken Russell. Em 1994, foi lançada uma adaptação cinematográfica que é considerada a melhor que tem, em tempo e características idênticas ao livro e mínimas alterações, e o monstro era interpretado por Robert De Niro. E a última versão do filme foi em 2015, que foi intitulada como Victor Frankenstein, com James McAvoy e Daniel Radcliffe como protagonistas. Em 1974, Mel Brooks lança O Jovem Frankenstein, que é um filme de comédia que faz a paródia da história, né? E no filme, Jane Wither é o neto de Victor Frankenstein e cria o monstro Peter Boyle. Professor, foi mal gravar esse vídeo improvisado, mas aqui eu realmente não achei como gravar e eu só vim aqui responder a pergunta 5, né, como ou por que o livro Frankenstein é tão atual, ele está de assuntos atuais, e como eu já tive alguns problemas, eu vou ter que resumir, porque eu não tenho outro momento para gravar e vai ter que ser nisso. Infelizmente, no final de semana eu vou estar ocupado por coisas que aconteceram, enfim, e não vou conseguir gravar. Então eu vou vir aqui tratar, vou fazer o mais rápido possível para eu conseguir terminar e conseguir editar o vídeo, porque eu não vou ter esse tempo para editar. Bom, eu acho que primeiramente o mais importante sim é infelizmente a aparência do Frankenstein, que inicialmente o doutor era para fazer ele uma pessoa normal, né, cientista, só que infelizmente ele transformou ele num monstro. E após isso, ver que ele ficou um monstro, ninguém mais queria ele, ninguém mais aceitou ele, e simplesmente ele talvez era uma pessoa normal. Nós não sabemos 100% se a personalidade é como ele retrata no livro, mas eu acredito que sim. E era para ele ser uma pessoa normal, sim, mas infelizmente por conta da aparência dele, mesmo ele sendo uma pessoa bacana, ele é uma pessoa que merece respeito, e ninguém gostava dele simplesmente por conta dele ser feio e ser estranho. E hoje em dia acontece muito isso, as pessoas julgam mais a aparência do que o interior da pessoa, do que o que a pessoa pensa, da personalidade da pessoa. Eu acho isso muito errado. Então eu acho que é a coisa mais óbvia que tem no livro. Eu só vim aqui tratar para concluir essa atividade, e eu queria dizer que eu gostei muito de trabalhar com esse livro. Obrigado, Sérgio.